Letra. Conceitos literários La Lectrice, a leitora, óleo de Jean Honoré Fragonard, 1770-1772. A literatura obedece a leis inflexíveis. A da herança, a do meio, a do momento. Hippolyte Taine, pensador determinista, metade do século XIX. O poeta sente as palavras ou frases como coisas e não como sinais, e a sua obra como um fim e não como um meio, como uma arma de combate. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, século XX. É com bons sentimentos que se faz literatura ruim. André Gide, escritor francês, século XX. Apesar de envolver algumas questões estéticas, a literatura não pertence ao campo das artes, e vai operar-se nos seus elementos intrínsecos, a matéria e a forma da escrita e do verbo. Lima, ao seu amoroso. A estética literária e o crítico. 2. Ed. Rio de Janeiro, Agir, 1954. p. 54, 5. A literatura é retransmitida através dos signos da escrita língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Coutinho, Afrânio. Notas de teoria literária. 2. Ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. p. 9, 10. Formas literárias. Poesia. Ver artigo principal. Poesias. Provavelmente a mais antiga das formas literárias, a poesia consiste no arranjo harmônico das palavras. Geralmente, um poema organiza-se em versos, caracterizados pela escolha precisa das palavras em função de seus valores semânticos, denotativos e, especialmente, conotativos, e sonoros. É possível a ocorrência da rima, bem como a construção em formas determinadas como o soneto e o haikai. Segundo características formais e temáticas, classificam-se diversos gêneros poéticos adotados pelos poetas. Texto dramático. O texto dramático é a forma literária clássica, composta basicamente de falas de um ou mais personagens, individuais, atores, ou coletivos, coros, destina-se primariamente a ser encenada e não apenas lida. Até um passado recente, não se escrevia a não ser em verso. Na tradição ocidental, as origens do teatro datam dos gregos, que desenvolveram os primeiros gêneros, a tragédia e a comédia. O escritor e autor de textos dramáticos é chamado dramaturgo. Os textos de teatro, letras de uma música, inovações textuais, e os textos dos roteiros para o cinema, também podem ser consideradas obras literárias. Ficção em prosa. A literatura de ficção em prosa, cuja definição mais crua é o texto corrido, sem versificação, bem como suas formas, são de aparição relativamente recente. Pode-se considerar que o romance, por exemplo, surge no início do século XVII com Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Subdivisões, aqui, dão-se em geral pelo tamanho e, de certa forma, pela complexidade do texto. Entre o conto, curto, e o romance, longo, situa-se por vezes a novela. Gêneros literários. A linguagem é o veículo utilizado para se escrever uma obra literária. Escrever obras literárias é trabalhar com a linguagem. Os gêneros literários são as várias formas de trabalhar a linguagem, de registrar a história, e fazer com que essa linguagem seja um instrumento de conexão entre os diversos contextos literários que estão dispersos ao redor do mundo.
Uma boa forma de se familiarizar com os diversos gêneros literários, e assim criar hábitos sólidos de leitura, e ter contato com o formato mais apropriado para cada idade, passando desde a literatura infantil a infanto-juvenil até chegar à adulta. 2 referências Dicionário de Português Michaelis, UOL. Literatura. Consultado em 29 de setembro de 2015. Educar para crescer. Enfim, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas isso fiquem para próximos vídeos. Tchau.